Todos os homens estremecem ao se deparar com a sua própria consciência, a consciência do seu pecado, ao pensar: como estarei diante de tanta santidade, diante de tanta justiça, como comparecer só na presença daquele que tem o poder para me julgar, daquele que me conhece, que sabe todas as minhas fraquezas. E por essa razão, os homens sempre almejaram ter ao seu lado um mediador, que se compadeça dele. Assim, Jó, a sofrer as suas aflições, as suas angústias, ao se deparar com tamanha santidade de Deus, ele diz: eu não posso chegar diante dele, porque ele não é homem. Eu não posso me dirigir a ele, porque por mais que eu me lave, por mais que eu tente me santificar, eu continuo sujo, eu continuo imundo. Então Jó, ele se lamentava porque não tinha ninguém, não há entre nós um árbitro que ponha as mãos sobre nós ambos. Não existe alguém que possa ser mediador entre nós. Então Jó, diante das suas dificuldades, ele reclamava para si mesmo, ele dizia: como que eu vou falar com Deus? Como que eu vou falar das minhas necessidades? E ele dizia: olha, é necessário que venha um mediador, tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror, que eu não sinta mais o pavor, o medo. Quando o povo que vinha lá no deserto, e Deus então manda que Moisés, ele suba ao Monte Sinai, e Deus ali vai revelar as suas leis a Moisés. E quando o povo ouve a voz de Deus, quando o povo, após Deus entregar as leis a Moisés, Deus se manifesta. E como Deus se manifesta? No capítulo 20 de Êxodo, versículo 18, diz assim: e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da trombeta e o monte fumegando, e o povo vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé longe. Moisés, porém, se achegou à escuridão onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto dos céus, eu falei convosco, não farei outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. O povo, quando ouve a voz de Deus, Deus estava entregando as leis a Moisés no Monte Sinai, e a voz de Deus é ouvida como trovões, como relâmpagos, como sonido de trombeta, e o monte começa a fumegar, e o povo vendo aquilo, se afasta, e pede para que Moisés falasse com Deus, que ele fosse agora o mediador. Todas as vezes que Deus fosse falar, não falasse diretamente com o povo, mas falasse com Moisés, que Moisés pudesse ouvir o que Deus falava, o que Deus queria, e Moisés trouxessem a eles, porque eles se amedrontavam ao ouvir Deus falar. Quando nós não temos uma intimidade com Deus, nós temos medo da palavra de Deus. Quantas pessoas se amedrontam
a ouvir a voz de Deus. Hoje, muitas pessoas estão dizendo, não, Deus é uma mulher, Deus é amoroso, porque não conseguem ouvir a voz de Deus. No Salmo de número 29, o salmista, ele revela que a voz de Deus são como vozes de trovões. Diz assim, capítulo 29 de Salmos, Davi exorta a louvar a Deus, a majestade de Deus. Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim. O Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e a Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as cervas e descobre as florestas, e no seu templo cada um fala da sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Davi, ele entendia a voz de Deus, ele conhecia a voz de Deus, ele sabia que a voz de Deus era poderosa, e a voz de Deus, ela vem como trovão, ela vem como fogo, ela vem como relâmpago, e muitas vezes nós nos amedrontamos quando Deus fala. Olhamos para a situação que estamos vivendo, como Jó estava vivendo aquela situação, e sempre que nós olhamos para a situação que nós estamos vivendo, nós devemos pensar como nós vamos sair disso. Jó, ao olhar aquela situação, ele não se via digno de falar com Deus. Ele não me ouvirá, ele está no seu trono. Eu preciso de alguém que saiba o que eu estou sofrendo. Eu preciso de um mediador. Eu preciso de um advogado que possa falar por mim. Alguém que saiba conversar. Alguém que se dirija a ele e venha pedir por mim. Então Jó, ele clamava para que houvesse um mediador entre eles. Alguém que pudesse colocar as mãos no ombro de Jó e nos ombros de Deus, e ali trazer o equilíbrio. Porque ele dizia, os seus amigos se voltavam para ele e diziam, olha, você está em pecado, você pecou. Mas Jó estava numa guerra espiritual. O inimigo, ele veio contra ele, e ele não sentia em santidade para se chegar a Deus. Quando o inimigo ele vem contra nós não vemos, estamos vivendo dias difíceis, estamos lutando contra coisas que nós não sabemos o que realmente está por detrás de tudo isso, e é uma guerra espiritual. Eu como homem não posso resolver, eu como homem não posso falar com Deus face a face, e eu preciso desse mediador. Então o povo de Israel, eles tinham Moisés como seu mediador. Moisés, todas as vezes que o povo precisava falar com Deus, Moisés se colocava entre o povo e Deus. Várias vezes Deus pensou em destruir todo aquele povo, porque era um povo que murmurava, era um povo que não obedecia, era um povo que
provocava a ira de Deus. Números 14, versículo 11, nós vamos ver uma passagem que Deus se coloca contra o povo. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e te farei a ti povo maior e mais forte do que esse. Olha o que Deus propõe para Moisés: Moisés, esse povo aí não crê. Apesar de todos os sinais que eu dei, eles continuam longe, eles não me buscam. Então é melhor, Moisés, trocar. Enviarei pestilência, ferirei e o rejeitarei. Eu não quero mais esse povo, Moisés. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir esse povo do meio deles. E dirão aos moradores da terra, os quais ouviram que tu, ó Senhor, está no meio desse povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparece, que tua nuvem está sobre ele, e que vai adiante deles numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo, como a um só homem, então as nações que antes ouviram a tua fama, falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Olha como o mediador, ele se coloca diante de Deus e diante do povo. É isso que Jó está pedindo. Eu preciso de alguém que coloque a mão nos nossos ombros e traga a paz. E Moisés, ele se torna este homem. Ele chega para Deus e diz: olha Deus, Senhor, se o Senhor fizer isso, é um direito. Esse povo é pecador, esse povo não te obedece, esse povo é um povo obstinado. Você tem todo o direito de fazer isso. Porém, veja o que vai acontecer. Os egípcios, que sabem que o Senhor tirou esse povo de lá, pela sua força, se o Senhor os matar agora no deserto, o que eles vão dizer? O que vai dizer esse povo que tem nos visto passar e acompanha a nuvem de dia, guardando-nos do sol, e a nuvem, a coluna de fogo, nos iluminando à noite, e eles têm nos observado? O que eles vão dizer? Que o Senhor não tem capacidade de nos levar à vitória, por isso que é a nossa morte. Se o Senhor fizer isso, o Senhor será envergonhado. O Senhor será envergonhado. E se matares esse povo como a um só homem, então as nações que antes ouviram a tua fama falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr esse povo na terra que tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 4ª geração. Mas o Senhor é longânimo, o Senhor é misericordioso. Lembre-se disso. Então, esse é o papel do mediador. É isso que Jó estava pedindo: olha, nos envia um mediador. E no versículo 19 diz assim: perdoa, pois,
a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Conforme a tua palavra lhe perdoei. Nós temos que saber que precisamos de alguém que nos represente. Algumas pessoas dizem: olha, todos os caminhos levam a Deus. Não, só há um mediador. Só um único deu a vida por nós. Só um pode falar por nós. Só Jesus Cristo. Jó, ele não tinha entendimento que nós temos hoje, mas ele clamava por misericórdia. Ele estava sofrendo todas as dores do pecado. Estava sobre ele. Todo devorador. Muitas vezes nós estamos sofrendo o quê? Um ataque do devorador. Um ataque do destruidor. Nós estamos sofrendo porque o inimigo, ele não pode tocar em Deus, mas ele pode tocar em nós. Ele quer tocar em nós. E ele vem contra nós com fúria. Ele vem contra a nação com fúria. Ele vem para destruir. O Senhor diz que o inimigo ele só vem o quê? Roubar, matar e destruir. Hebreus capítulo 8, versículo 6 diz assim: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Mas agora, Jesus ele veio como homem, ele veio viver como homem aqui nessa terra, e como homem ele padeceu tudo que você possa imaginar. Ah, mas você não sabe o que é ser rejeitado. Jesus sabe. Ah, você não sabe o que é ser perseguido. Jesus sabe. Você não sabe o que é ser afrontado. Jesus sabe. Tudo que o homem pode passar, tentações, desprezo, ele sabe como o homem sente. Ele sabe a sua dor. Ele sabe o que você sofre. Ele veio exatamente viver como o homem vive. Quando Jó clama por um mediador, ele estava clamando: olha, alguém que venha viver como eu vivo. Venha saber o que é ser afrontado. Venha saber o que é ser perturbado por espíritos malignos. Que venha saber o que é uma guerra espiritual aqui na terra. Porque esse inimigo, ele veio contra mim, entrou contra a minha casa, entrou contra a minha família, entrou contra os meus negócios. Jó começa agora só a receber péssimas notícias. E não havia alguém que pudesse colocar as mãos sobre o ombro de Jó e os ombros de Deus. E ele diz: olha, é necessário que entre nós tenha um mediador, alguém que saiba aquilo que eu estou sofrendo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. E tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei e não temerei, porque não sou assim em mim mesmo. Então falarei. Se tiver um mediador, aí então eu falarei sem medo. Eu poderei me direcionar ao Senhor e falar aquilo que eu estou sofrendo. Mas quando eu ouço a sua voz é trovão, sua voz é relâmpago, porque o Senhor é poderoso demais. E uma das perguntas que nós fazemos é: será que Deus se importa comigo?
Será que Deus sabe que eu estou sofrendo? Será que Deus sabe os problemas que eu estou vivendo? Será que Deus, lá na sua majestade, Ele sabe que aqui, entre milhões de pessoas, eu estou sofrendo? Será que Ele sabe dos problemas da minha empresa, dos meus problemas familiares, da minha alma? Será que Deus sabe? E era exatamente isso que Jó pedia. Não há entre nós um árbitro, alguém que coloque as suas mãos em meus ombros e ouça as minhas queixas. Por isso, a carta aos Hebreus diz: mas agora tem, mas agora, alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. A aliança que nos é dada agora, é melhor do que a aliança que está com Abraão, com Moisés, porque a nossa aliança agora é com Cristo. Nossa aliança agora é com Cristo, que sabe o sofrimento humano. Ele pode ir diretamente ao Pai, e Ele fala e intercede por nós. Ele clama por nós. Ele pede por nós. Ele sabe as suas necessidades. Por isso, tudo aquilo que você pedir em meu nome, o meu Pai o fará. Você agora é ouvido. Você pode adentrar ao lugar santíssimo e entrar com ousadia agora. Quando você entra no lugar santíssimo, você entra em nome de Jesus. Há um nome agora. Quando Deus olha para as nossas necessidades, e nós temos que falar: estou aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque Ele sabe o que eu estou sofrendo. Ele sabe as minhas necessidades. Ele sabe as opressões que eu estou passando. Ele sabe o que é ser atormentado. Ele sabe o que é receber pressões do inimigo. Ele sabe porque Ele se tornou homem como eu. Ele sabe da minha dor. Jesus chorou. Jesus teve fome. Tudo que um homem passa, Jesus passou, para saber qual é a sua dor, qual é a minha dor. E é esse mediador que nós temos que recorrer. É o mediador que Jó não tinha. É o mediador que Moisés se tornou para o seu povo, representante de Cristo. Representava Cristo. Moisés, juntamente com o seu povo, era o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele falava com o Pai, transmitia o que o Pai tinha para dizer, ensinava, cobrava. Hoje, com todos que você esteja sofrendo, não sofra sozinho. Você tem um advogado ao teu lado. Você tem alguém que possa entrar com você diante do Todo-Poderoso. E quando Ele falar, você não vai tremer. Quando Ele falar, o seu advogado, o seu mediador, está ali e vai se virar para você e falar: calma, deixa que eu falo por você. Deixe que eu apresente a sua causa. Deixe que eu fale com o Pai. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Paulo enfatiza bem: Jesus Cristo, homem. Ele se fez carne para saber o que você sofre,
o que eu sofro. Quais são as nossas necessidades? Qual é o nome que você clama hoje? Quando você está em uma dificuldade, a quem você tem clamado? Jó não sabia a quem clamar. E ele dizia: não há um mediador entre nós. O povo que saiu do Egito disse: Moisés, por favor, fale com Deus. E nós, onde estamos buscando? É só Jesus. Só há um Deus e só um mediador. Tudo que você está passando, não faça como o povo lá do Egito, que saiu do Egito, murmurar, maldizer, se lamentar. Por isso Deus estava virando o rosto para eles. Esse povo não se lembra dos sinais que eu já dei, não se lembra dos milagres que eu já fiz. Um grande mal é quando nós não louvamos a Deus, quando nos esquecemos de tudo que Deus já fez por nós, e daquilo que Deus já nos livrou. Algo que o nosso inimigo não gosta, é quando nós começamos a louvar a Deus. Quando começamos a louvar a Deus, o inimigo, ele fica desesperado. Temos que aprender a louvar a Deus. Não importa a situação que vem vindo, nós somos mais do que vencedores. Temos que tomar posse. Deus nos dará o escape. Deus nos dará a saída. Deus está vendo a situação que nós estamos enfrentando. E Deus faz diferença entre o seu povo. Deus faz diferença. Temos que orar. Hoje pela manhã eu estava lendo as notícias. Está chegando nas nossas divisas gafanhotos, né? E qual é a previsão? Vai acabar com o pasto? Vai acabar com a plantação? O que nós temos que orar? O que promete a palavra de Deus? A primeira coisa que nós temos que nos lembrar é o que promete a palavra de Deus. Vamos ao livro de Joel. Mandarei para o mar. Nós temos que orar. Senhor, o Senhor livra o seu povo dos gafanhotos, e o Senhor envia eles para o mar. Eles serão comidas para o peixe, e não vão roubar a nossa comida. É um devorador. Então, buscar na palavra. Jesus é a palavra. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e a palavra se fez carne. Buscar na palavra. Como que nós vamos sair dessa situação? Jesus é a palavra. Então tomar posse da palavra. A quem você está clamando? Qual é o nome que você está chamando? Não adianta chamar João, porque o João não é mediador. Não adianta chamar o Gerson, que o Gerson não é mediador. O único que é mediador é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele ouve a sua oração e leva ao Pai. Ele põe a mão nos seus ombros e faz um concerto com o Pai. Pai, se o Senhor agir, o Senhor vai destruir. Quem de nós poderíamos nos dirigir a Deus? A visão que Davi tem é de trovões, relâmpagos, de uma força incrível, que quebra até o cedro do Líbano, uma das árvores da madeiras mais resistentes que tem. Ele quebra. Separa as labaredas de fogo. O Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz parir as cervas e descobre as florestas, e no seu templo cada um fala da sua glória.
Se lá nos céus, se no templo de Deus, os anjos só falam da sua glória, quem somos nós para falarmos de miséria e de tantas outras coisas? Se posicione. O nosso mediador, ele clama por nós. Você crê nessa palavra? Se coloque em pé nesta noite. Jó não tinha esse mediador. Você tem, eu tenho. E é com ele que nós temos que conversar. É com ele que nós temos que pedir para que ele venha nos ajudar. Talvez você entrou aqui esta noite triste, angustiado, cabisbaixo, não sabe como vai agir. A palavra do Senhor diz: traga toda a tua ansiedade, todo o teu fardo, e troca com Ele. Senhor, Tu és o nosso mediador, Pai. Senhor, como, Pai, poderemos chegar em um Deus tão extraordinário, um Deus tão grande, Criador dos céus e da terra, se o Senhor não colocar as suas mãos sobre os nossos ombros? Nos ajude nesta noite, Pai. Senhor, Tu está vendo, Senhor, a situação que estamos vivenciando. Senhor, estamos amedrontados com a situação. Senhor, venha ao nosso socorro, Pai. Leva, Senhor, as nossas lágrimas ao Pai. Senhor, em Teu nome, Senhor, nós podemos dar ordens, crendo na Tua palavra. Em Teu nome nós podemos repreender os montes. Em Teu nome nós podemos repreender os espíritos malignos, principados e potestades. Senhor, Tu és o nosso mediador. Todas as vezes que pensamos em orar, todas as vezes que pensamos em determinar, o inimigo nos acusa e recuamos. Senhor, mas em Teu nome, Pai, o Senhor nos perdoa, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, faça-nos dignos, Senhor, do Teu nome. Senhor, que quando falarmos no Teu nome, o inimigo que se levantou, sai em retirada. Senhor, nós nos unimos nesta oração, Pai. Senhor, não em meu nome, não em nome da igreja, fonte de vida, Senhor, mas em Teu nome, porque o Teu nome está acima de todos os nomes. Tu és o nosso mediador. Senhor, em Teu nome, Pai, abra o céu sobre nós. Senhor, tira, Senhor, toda esta mortandade desta nação. Senhor, cala, Senhor, a boca dos inimigos. Senhor, se levante ao nosso favor nesta noite. Senhor, cesse, Pai, esta mortandade que vem amedrontando. Cessa, Senhor, tira o medo. Tira o medo, Senhor, da nossa casa, dos nossos familiares. Senhor, toma nas Tuas mãos. Senhor, nos faça caminhar direito. Senhor, muda essa situação de embaraço, de angústia, de tristezas. Senhor, olhamos para Jó. Ele é o retrato do que nós estamos vivendo hoje. Péssimas notícias. Todos os dias tinha péssimas notícias. Mas o Senhor muda o cativeiro de Jó. Senhor, muda o cativeiro desta nação, Pai. Muda o nosso cativeiro nesta noite. Senhor, olha pelos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos. Senhor, olhe por esta nação, Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Estamos angustiados, estamos sofrendo, estamos, Senhor, sem direcionamento. Se o Senhor não der ordem ao nosso respeito, Pai, Senhor, onde buscaremos saída? Tu és o nosso mediador. Tu és aquele que deu a sua vida por nós. Tu és aquele que se colocou à nossa frente
e não permitiu a nossa morte. Senhor, como Moisés no deserto, Pai, o Senhor se posicionou e não permitiu a nossa morte. Estamos aqui hoje porque o Senhor nos deu vida, e nos deu vida em abundância. Por isso, Senhor, muda a situação dos teus servos agora. Senhor, ouça a oração dos aflitos e dos necessitados. Muda a história, Pai, muda a história nesta noite. Começa a nos dar alegria novamente, começa a nos dar, Senhor, a saúde, a paz, a prosperidade. Confiamos em Ti, Senhor, não colocamos outro Deus diante de nós. Só há um Deus e só há um mediador. Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Obrigado, Senhor. Receba nesta noite. O Senhor tomou a sua causa nas suas mãos. Creia. O Senhor tomou a sua causa nas suas mãos. O Senhor não permitirá nenhum mal. Nada. O Senhor te guarda. Você é fiel testemunha. Temos uma nova aliança. E essa aliança com Cristo. Amém. Diga obrigado, Senhor, porque temos um mediador. Você pode aplaudir o Senhor.